Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Príncipe da Paz. Aleluia! Eu estou aqui hoje para fazer um testemunho breve e que hoje é um dia de aniversário meu também, que hoje faz um ano que eu passei a frequentar a Igreja IERB. Apesar de que esse primeiro dia 31 de dezembro, quem estava aqui o ano passado pode se lembrar, eu assisti lá fora todo o culto de joelhos e tomando a chuva que caía naquele dia. E o Senhor tocou meu coração, na verdade, para que eu falasse uma palavra aqui para vocês, e essa palavra Ele realmente colocou no meu coração, porque é a essência do que aconteceu comigo nesse período. E está lá em 2 Coríntios 5:7. Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu falei 7, é 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. E vocês podem repetir isso. Deus maravilhoso. Ele transforma, Ele faz tudo novo. E eu sou batizado, convertido e batizado em 2008. E passei por indas e vindas, e devido a várias circunstâncias particulares, enfim, e o Senhor me aprove que eu reencontrasse, tendo nova intimidade com Ele, sendo nova criatura aqui na IERB, que já tinha um tempo aqui, eu sou vizinho aqui, né? E o Senhor estava falando comigo, falando, e por várias vezes, porque a gente já se conhecia, né? E o apóstolo passava aqui, saindo da igreja, eu conversava com ele, e orávamos até às vezes, e eu ainda naquela criatura velha, mas mesmo assim o apóstolo parava, trocávamos ideias e orávamos. E isso o Senhor foi colocando estas palavras e na minha vida, até que um dia eu, depois de um conflito espiritual muito grande, o apóstolo Paulo, quem escreveu esse versículo, também é testemunha da nova criatura que Jesus faz quando nós encontramos com Ele. O apóstolo Paulo é quem mais escreveu sobre as boas novas do Senhor Jesus, é quem mudou de nome até depois que encontrou com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele assassinou aqueles cristãos novos que seguiam o caminho, e prendia, mandava prender, e ele é um exemplo vivo de toda a transformação que o Senhor pode fazer com cada um de nós.
Então, por um determinado momento, um dia, eu em conflito com o Senhor, eu não estava congregando na igreja que eu me batizei, nem em nenhuma igreja, e aquilo me perturbava, porque ainda domingo o apóstolo falou aqui no culto de domingo sobre a questão de que um cristão que já conhece a Cristo, para ele retornar é mais complicado do que um que não conhece, porque a gente, por muitas vezes, se defronta com o que os outros podem pensar da gente. Ele está ali fazendo graça, vai falhar de novo já. Aquela já conheço, não adianta, tá? Então, esses pensamentos, eles borbulham literalmente na mente e no coração da gente. Então, um dia eu, em comunhão com o Senhor, e fiz um propósito e saí da minha casa ali e fui de joelhos até a porta da igreja católica ali do lado. E eu tinha um propósito feito ao Senhor e que Ele me revelasse. Nesse dia, a revelação que eu senti foi um alívio pelos joelhos todos em chagas, e ao chegar lá, e mas foi realmente um anjo ou o Senhor, porque sim, anjos existem, tá? Não é para nós adorá-los, mas eles existem. Adorar ao Senhor apenas. Aí eu fui aliviado, como se tivesse passado um bálsamo nos meus joelhos em chagas, mas bálsamo em chagas não funciona muito bem, porque arde muito, e isso não aconteceu comigo. E aí, a partir desse dia, todos os dias o Senhor falava comigo, e eu pedia sabedoria, formas de revelação, porque eu ainda não estava entendendo, até que um dia Ele falou comigo: a sua terra é o seu corpo. E aí falou, eu entendi isso, mas não sabia, não compreendia o que se tratava. E aí continuei orando, buscando, ainda não estava vindo aqui na IEB. Isso foi em 2022, essa passagem. E aí, final do ano de 2022 até 31 de dezembro de 2023, mais ou menos, quando foi, eu acho, não tenho muita certeza, um ano depois disso. Aí, e eu pedindo ao Senhor o que era aquilo. Sua terra é seu corpo. E eu não sabia. Aí, próximo do final do ano de 2023, Ele me revelou: a minha terra era aquela terra ali, que era torrões, cascalho, onde eu feri meus joelhos. E que aí, depois disso, eu falei: eu tenho que restaurar essa terra, e estou fazendo um jardim lá. Ainda está alguns processos, e já evoluiu bem. E o meu corpo representa aquela terra, e o meu corpo está aqui do lado da terra, que é aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu sou um membro desse corpo. Aí, aleluia, porque essa foi a revelação. Então, para encerrar aqui, só um momento.
Então, eu vou fazer uma leitura aqui, e vinculado ao versículo, ao versículo que eu li, né? É 2 Coríntios 5:17. Vivemos num mundo fascinante, onde as lagartas se transformam em borboletas, os girinos se transformam em rãs, e as sementes crescem e se transformam em árvores altas. É magnífico. No entanto, isso é ofuscado em comparação com a transformação que acontece quando pertencemos a Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Escrevendo aos cristãos em Corinto, Grécia, o apóstolo Paulo queria que seus amigos, os coríntios, compreendessem o poder transformador de Jesus, porque ele o conheceu e o viveu. Se alguma vez você pensou ser muito ruim para que Deus o amasse, ou que estava demasiado longe para que Deus o alcançasse, considere a vida de Paulo. Paulo perseguiu agressivamente aqueles que seguem o caminho de Jesus, mandando prendê-los, aprisionar e até mesmo executar. Ele fez isso até ao dia em que foi transformado por Cristo. É verdade, Paulo matou cristãos até se tornar um deles. Esse é o mesmo Paulo que teve um encontro com Jesus, que mudou a sua vida, a sua carreira e o seu nome. Paulo não tinha esse nome de Paulo. Esse nome de Paulo foi depois que ele encontrou o Senhor. O mesmo Paulo que estabeleceu uma série de igrejas em todo o mundo greco-romano do primeiro século. O mesmo Paulo que escreveu mais sobre o Novo Testamento do que qualquer outro. O mesmo Paulo que deu o resto da sua vida para divulgar o Evangelho, a Boa Nova sobre a graça do Senhor Jesus. Ezequiel 36, 26 e 27 fala sobre Deus dar seu povo um coração novo e um espírito novo, o Espírito de Deus, o seu Espírito. Romanos 6 explica que uma vez salvos por Jesus, já não somos escravizados pelo pecado. Efésios 2, 8 e 9 nos diz que somos salvos pela graça, uma dádiva pela qual não podemos trabalhar ou pela qual não podemos receber crédito. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz que, devido a este novo nascimento, numa esperança viva, nos foi dado uma herança que nunca podemos estragar ou desvanecer. Quando estamos em Cristo, começamos a ver as coisas de forma diferente, começamos a pensar de forma diferente, até começarmos a agir de forma diferente. Não porque tenhamos que fazê-lo, mas porque queremos fazê-lo. Amém? Glória a Deus. Era essa a minha mensagem. E obrigado. E vamos aproveitar ao máximo esse culto de louvor que está maravilhoso.